With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e a equipe está reunida novamente depois de uma pausa forçada no mês de junho. Não foi férias, foi ausência total e absoluta de férias de todos nós. Por isso nós não tivemos. Perceba essas risadas constrangedoras ao final, né? Ao fundo. É, o bebê sendo jogado pra cima. Exatamente. Mas estamos aqui, eu, Baço e Frango, para o nosso episódio especial de indicações de julho, que sim, está saindo uma semana antes, porque semana que vem vai sair o episódio sobre Superman, se tudo der certo. Então... já aviso já que eu não vou estar nesse episódio. Porque o Baço não gostou do filme. Não gostou do filme, Baço? Achei bem mais ou menos. Já adianto, já que eu não vou gravar, adianto que eu deixei ele bem mais ou menos, mas tem algumas coisas legais, assim. Tem umas escolhas muito boas que eu achei do James Gunn. Então, meninos, bora pro momento do beijo? Baço, quem que você beija hoje? Vou mandar um beijo pro nosso amigo Rafael Arinelli, que nos convidou a participar do Cinemação há uns... Agora tô perdido no tempo. Há uns 87 anos. Não, foi mês passado, foi. Até que enfim, né? Porque, porra, né, meu contrato fala que pelo menos uma vez por ano eu tenho que aparecer no uma vez por semestre. Uma vez por semestre. Eu tô tentando cavar uma vez por semestre. O Rafael tá foda. Ele tá complicado. Mas ele chamou lá a gente pra gravar no Cinemação, um episódio bem de boinha, né? Então foi bem bacana. Então vou mandar um beijão pra ele. Beijo, Rafa. E você, Frango? Quem que você beija hoje? Eu vou mandar um beijo pra mim mesmo, porque eu tô merecendo. Eu sou um guerreiro que tive que aguentar muitas coisas nos últimos meses e eu tô merecendo eu me dar um beijo, sim, porque amor próprio é tudo. É isso mesmo? É isso mesmo. É um beijo pra mim mesmo, por ter sendo um guerreirinho e aguentando muita coisa. É o nosso docinho de abóbora. É o nosso docinho de abóbora, muito bem. Frango, eu vou dar um beijo pra você, então, porque você tá sendo um guerreirinho no último mês. Muito obrigado, eu estou precisando, estou cansado. As pessoas não estão vendo a minha cara aqui, mas ontem eu trabalhei até 9 horas da noite. Voltei pra casa, cheguei 7 e pouco na empresa hoje, no dia da gravação. Então eu estou apenas o pó da rabiola. Mas é isso, pra gravar com o Domênico Bassa eu gravo com alegria e paixão. Que lindo, que lindo. Eu vou também mandar um beijo pra Crodinha, que deixou um comentário no episódio 340 sobre um Until Dawn, Noite de Terror, que ela mandou o seguinte: gostei do filme como adaptação e a espécie de metalinguagem para coisas que são apenas de jogos. Só senti muita falta dos personagens originais e atores que os interpretaram, já que eram conhecidos de antes ou depois. E isso responde uma dúvida que eu tava conversando com a Cal e com o Fábio, pra saber, né, quem tinha jogado o jogo, o que ia achar do filme. Então é isso, realmente, assim, é um bom filme de terror, como adaptação é questionável e vida que segue. Vamos nessa, vamos aguardar a próxima adaptação aí de jogos pra gente poder assistir. E agora, vamos então para as nossas indicações. Aê! Olá, eu sou a Renata Bruscato do Gaquetas Podcast e eu vim falar aqui com você sobre a Comuna Jam. Mas peraí,
Nunca ouviu falar da Comuna Jam? Pode deixar que eu te explico. Ela vai ser um momento de criação de jogos de RPG. Sem competição, sem vencedores, focada em criar comunidade, criar um espaço legal para que todas as pessoas possam criar os seus jogos em conjunto e com colaboração. A gente vai ter palestras, mentorias para quem se sentir menos confiante, não tiver certeza, e muita troca entre todos os participantes da Jam. Mas como é que vai funcionar? Dia 18/7, nós vamos abrir as portas do nosso servidor do Discord, que é onde a Jam vai acontecer. Começando no dia 5 de agosto, quem estiver no Discord vai ter acesso a uma série de palestras que vão se estender até o começo da Jam no dia 15 de agosto, quando a gente vai divulgar o tema, e a partir disso começam as 48 horas de produção de jogos. Bora com a gente? Para mais informações e atualizações, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos no Blue Sky, no Instagram e no TikTok como Comuna Jam. Espero ver todos vocês lá e vamos criar jogos juntos. Vocês querem jogar pedra, papel, tesoura pra saber quem que começa? Não, o frango começa, ponto. Tá bom, então vai, frango. A gente vai começar com hostilidade logo no princípio? Como é que é? Eu posso já começar com a comunicação muito violenta? Por favor, comunicação muito violenta. Uhul! Não vou, eu vou ser singelo nesse momento, tá? Mas eu vou começar com um filme que eu acho que seria essencial pra esse momento, pois a personagem principal desse filme poderia devorar Rodrigo Basso. Ô, meu pai. Em qual sentido? No bíblico ou no metafórico? É o filme Garota Infernal. Ah, puxa que pariu, meu Deus do céu, me arrebentaria todinho nela. Então, eu nunca tinha assistido Garota Infernal, né? Eu falei, pô, é um filme que tinha carinha de terror, e eu sou cagão, então eu não ia ver. Mas eu falei, mas ele é terror e comédia. E ele virou, assim, ele não foi muito bem avaliado na época, porque ele foi vendido completamente errado pelo marketing, porque ele tem a Megan Fox como uma das atrizes principais. Maravilhosa. Meu Deus do céu. E eu acho que é a Megan Fox em sua fase mais bela, assim, fácil. E sexy. Meu Deus do céu. Maravilhosa, e é isso aí, ela podia fazer o que ela quisesse comigo naquele filme. Com todos nós, com todos nós. Bi-Panic, né, nesse momento. Nossa, não tem nada de Panic, né? Então, total bi, cara. Megan Fox em Garota Infernal, assim, pode vir ela em formato de monstro, pode vir na cena da piscina, pode vir do jeito que quiser, assim, tô aceitando, cara. O que é aquilo? Aí, só passando pra quem não conhece o filme, né, é um filme que ele foi lançado em 2009, e acho que é legal a gente falar que ele é escrito pela Diablo Cody, que é a mesma roteirista de Juno. Ela tinha acabado de fazer Juno, ganhado o Oscar por Juno, e fez Garota Infernal. E ele é dirigido por uma mulher também, né, se eu não me engano. Aí eu posso estar falando bobeira, mas assim, a Karen Kusama, o nome da diretora. E aí você vê que o filme, ele foi vendido como a Megan Fox sexy, só que ele tem um viés que ele é muito, olhando hoje, né, ele dá pra fazer um revisionismo do filme, é um viés muito feminista da história e que dá pra entender pelo título dele em inglês, que é Jennifer's Body, que é o corpo da Jennifer, né, enfim, o que acontece nesse filme. Tem a Megan Fox, que é uma estudante sexy, ela é amiga da Amanda Seyfried, que ela é a nerdzinha, e as duas são muito amigas, uma amizade, assim, com seus pontos questionáveis, das duas interagindo, porém elas são muito amigas e uma confia muito na outra. Até que tem uma festa que a Amanda Seyfried simplesmente deixa a Megan Fox ir com a banda que ela conheceu lá. E aí, acontece alguma coisa que a Megan Fox, a Jennifer, volta completamente alterada de um jeito bizarro. Que ela aparece na casa da Amanda Seyfried, completamente toda suja de sangue, com a cara demoníaca, e no dia seguinte ela tá perfeita, maravilhosa, radiante. E aí, o que aconteceu? Jennifer virou uma devoradora de homens. Tá errada? No sentido mais literal possível. Não tá errada, né? Não tá errada. No sentido gastronômico. No sentido gastronômico. No sentido Hannibal, né? Ela gosta de uma barriguinha, ela gosta de um pescoço, de umas tripas. E é isso que ela usa pra se manter jovem. Ela foi possuída pelo demônio. Basicamente isso. Apesar de parecer um filme de terror, que era o meu medo, a princípio, na hora que eu assisti, eu falei, olha, não é um filme de terror. E ele virou É um filme de terror, sim, gente. Ele só não é assustador. Ah, mas filme de terror tem que ser assustador. Ele é um filme de terror com comédia, uma comédia até mais intenso ali. Tipo um terrir, assim, ali. Né?
Com uma crítica social foda. Uhum. Pois é, cara, ele virou um ícone feminista, o filme, né, depois de um tempo incompreendido na sua época. Eu acho muito foda, assim, o Garota Infernal. Eu assisti ele, eu concordo com a Dor, ele é um terror, sim, mas ele é um terror mais leve. Dava pra assistir, assim, não tem uns gore, não tem, tipo, jump scare, assim, né? Então é mais tranquilo de ir. Mas, cara, eu me lembro de ter assistido, e aí por não ter sido tão pesado, ter gostado, tá ligado? Mas eu vi isso aqui assim, cara, sei lá, com uma edição um pouquinho diferente, o filme era um filme realmente só de crítica social e não nem de terror, sabe? Porque você vê que fica muito ampassando a parte do terror, assim, né? Porque o terror também ele pede uma tensão crescente, né? E você não tem uma tensão ali com ela, porque ela é mega poderosa e a única pessoa que poderia correr riscos, que é a amiga dela, você acredita que ela não vai fazer de verdade com a amiga dela, porque ela é meio que apaixonada, né, pela amiga dela, assim, não uma... Então, eles estão certos flirts, elas têm, né, então, eu acho, mas eu acho um puta, é uma ótima indicação, cara, puta de um... É um filme de seus 16 anos aí já, né, mas... Você assistiu ele também, né, Dô? Assisti ele depois de adulta, assim. Apesar de gostar muito de filme de terror, e eu não tenho problema com terror, né? O único filme de terror na minha vida que eu tive problema foi o Hellraiser, que, assim, aquele lá me deu, realmente, assim, assistir, me deu náusea, sabe, quando eu assisti. O restante eu assisto muito de boa. O Garota Infernal foi um que eu vi na locadora, que naquela época... Existiam locadoras físicas, né? Mas eu olhei e falei, ai, não, filme de demônio, não tô afim. Porque o título, ele leva a gente a entender, né? Que vai ser uma história de exorcismo, alguma coisa assim. E ela é uma capa também bem sexy, né? Porque ela tá com uma roupa de estudante, numa carteira. Eu falo, ai, cara, não. E aí... Quando eu trabalhava como editora do Feito por Elas gravaram um episódio sobre esse filme. Muito bom. E aí eu falei, cara, vou assistir. Sim, o episódio tá ótimo. Inclusive, ouça um episódio pra quem assistiu o filme. Você também, Frango, ouça o episódio, acho que vai engrandecer muito, assim, a sua visão. E então eu já assisti sendo uma mulher adulta feminista. E aí eu olhei e falei, ele foi um filme lançado no momento onde talvez as pessoas não entenderam, né, sobre o que ele é. Mas ele é um filme ótimo. Ele é um filme muito, muito bom. E ele me lembra o Bela Vingança, assim, de certa forma, sabe? Só que melhor. E também é um filme ótimo, né? Só que melhor. Porque o final de Bela Vingança eu acho uma bosta. Sim, Com todo perdão, mas o final é muito ruim. Cara, e o final do Garota Infernal eu gosto bastante. Eu gosto também. Um twist ali no final dele que eu acho muito, muito bacana, cara. Eu fiquei até pensando se ia ter algum tipo de continuação depois, mas é que filmes de terror tem uma questão de deixar um twist no final, né, sempre. Mas acho ótimo o jeito que termina. E eu acho ótimo que não tenha um segundo, tá? Porque eu acho que é isso. Ele é uma obra pra gente revisitar, né? E eu acho que é um movimento muito legal esse das pessoas que assistiram em 2009 e achou tal coisa, e aí a gente assiste ele agora, né, na segunda década do século XXI e fala, nossa, olha, é outra coisa, assim, não sei o que mais que vai dar pra tirar dele daqui pra frente, mas com certeza dá, né? Então acho que é um filme muito bom, uma ótima indicação, senhor Frango da Silva, muito bom. E fora que ele ainda tem o carinha que fez o DLC, né? Sim. Fazendo um papelzinho de bad boy, que infelizmente eu não consigo convencer pra mim que ele é o cara do DLC. Não dá. E, inclusive, o Bela Vingança também tem o outro cara, né? Do DLC. Então acho que o objetivo de DLC é fazer caras que tem que ser mortos por mulheres sexy. Filmes de terror. Ou com cabeça boa. O Bela Vingança ele não é de terror. Não é. Mas. Bela Vingança não assisti. Bela Vingança é uma menina que a amiga dela foi assassinada por um cara e ela droga os caras e começa a caçar eles. Basicamente assim, é Olha isso, aí. né? Falando não é assim de de uma terror? maneira. Não, ele não é de terror. Ele é um drama. Você me falando isso me parece muito filme de terror. Então, o uso Ela das parece palavras, uma slasher, né? Não, o uso das slasher. palavras. Mas não é sobre isso. Não mas sobre ela isso. é uma slasher. Mas não é nesse sentido. Assim. Ela é uma Hunter. Vamos colocar dessa maneira. Mas não é um filme de terror, ele é um drama. E é um filme muito bom também. E eu concordo que o final... O final é uma bosta. Final. Nossa senhora, puta que pariu. Desculpa todos os palavrões ditos aqui, mas esse filme merece. Muito boa a sua indicação, Frango. Excelente, acho que vale... Quem não assistiu, vale assistir, porque a gente indicou, mas a gente não falou tudo, né, que tem no Garota Infernal.
Então eu acho que vale a pena assistir quem não assistiu, reassistir quem já assistiu, e fica uma dica extra aí complementar, que é o Bela Vingança, pra quem curte esse tipo de história. Além de ouvir os episódios lá do Feito por Elas, eu vou deixar no post o link dos 2 episódios, tanto do Garota Infernal quanto eu acho que tem um de Bela Vingança também, gente. Se não tiver, não vai ter o link, se tiver, vai estar o link aí na postagem pra vocês ouvirem. Antes da próxima indicação, eu queria fazer uma denúncia, Basso. Você não tá com a pauta aberta, mas Domênica acabou de acrescentar uma 4ª indicação na pauta. Não, mas é porque eu vou tirar uma. Calma. Meu Deus. Calma. Eu vou tirar uma indicação, calma. Então já vai com uma de uma vez, então já começa a sua primeira. Tá bom, então eu vou ficar aqui então no momento indicações de filmes. E eu vou indicar um filme que eu achei aleatoriamente na MUBI, um dia que eu acordei de madrugada, tipo 3 da manhã, e eu tava aceleradíssima, e eu abri lá o catálogo da MUBI, e me chamou a atenção um filme que chama Todo Mundo Ama a Jane. E ele é um filme francês. E quem é Jane? Jane é uma mulher dos seus 30 e poucos anos, francesa, que ela tem como objetivo nesse filme ir até Portugal, até Lisboa, para vender o apartamento da mãe dela que morreu há alguns anos. E como ela precisa de grana, ela precisa vender esse apartamento. E o filme é essa mulher, né, voltando para casa onde ela cresceu com a mãe, com o irmão, lidando com esse processo de mudança. Porque Jane é uma mulher fantástica, uma empresária de muito sucesso, porém ela criou um projeto de sustentabilidade, onde ela criou uma máquina, né, que ela colocou no oceano, que na teoria era para recolher microplásticos, para eles poderem depois ser tirados do oceano para poder, né, deixar o oceano mais limpo. Só que isso não funciona. Então Jane perde tudo, por isso que ela precisa vender o apartamento. Só que o lance é, a estética do filme é muito legal, porque a Jane claramente é uma mulher que tá passando por um momento muito difícil, né, o fim da carreira. Ela também tá ainda processando a questão do luto da mãe dela, apesar de já fazer um tempo que a mãe dela faleceu. E o filme utiliza como recurso, quando a Jane tá pensando alguma coisa, ela tá falando uma coisa, mas entre uns desenhos, que é como se fosse a voz da cabeça da Jane falando com ela, sabe? A crítica. Ou a síndrome da impostora falando com ela. Então aparece os bonequinhos. E, cara, eu É a comecei própria a assistir Lizzie filme. Maguire. Frango, assim, a Jane sou eu. Gente, vocês querem entender como é que é minha cabeça? Assistam Todo Mundo Ama Jane. Assim, é ótimo. E claro, né, é um filme... Ele é um drama, senão ele seria uma comédia romântica, porque em algum momento ela vai conhecer um cara que já conhece ela há um tempo, que vai ajudar ela nisso. E, enfim, né, não é uma comédia, é um drama, mas se fosse pra um outro gênero, iria pra isso. E eu acho ele um filme excelente. É um filme francês, que é um tipo de filme que eu não costumo assistir, então eu fiquei muito feliz de assistir. E é muito bom, muito legal. E esse recurso visual da cabeça da Jane falando com ela em formato de desenho, cara, é espetacular, assim. Eu olhei e falei, eu entendo. Roteirista, eu te entendo. A minha cabeça também fala comigo assim o tempo todo, sabe? Estou por fora fazendo uma cara e minha cabeça está falando outra coisa aqui dentro, sabe? Então, é bem legal. Fica a indicação aí. Todo Mundo Ama Jane. Tem na MUBI, não sei se tem em outros lugares. Eu tava vendo aqui que ele é o primeiro roteiro e o primeiro filme dirigido por uma estreante, obviamente, né? Porque é o primeiro, chamada Céline Devaux, que eu acho que é sempre a carinha de primeiro... Pelo que você contou aí, a carinha de primeiro filme da pessoa, botando a cara dela ali na história, trazendo alguma coisa. Deve ter muito disso, assim. Não sei porque eu não conheço a história de vida da Celine, mas pode ser. Cara de filme que é roteirizado e dirigido, o primeiro da pessoa, assim. Sim. Ele parece muito o filme Primeiro Projeto, talvez o projeto mais independente que deu certo, uma coisa assim, entendo, sim. Pelo que você falou aí, a história parece bem essas coisas assim mesmo, mas parece legal, parece bem interessante, na real. É legal, eu acho que você vai gostar, Frango. Quando eu assisti, eu pensei muito em você. Falei, nossa, o Frango acho que vai curtir esse filme, que você gosta de uns filmes, né, mais cabeçudos. Eu acho que você vai curtir. Só porque eu botei vocês pra assistir filme francês, em preto e branco? Só por isso. Aí, achei mais um, Frango, pra você assistir. Esse você não assistiu, então assista. Pra vocês que estão ouvindo aí, eles ficaram indignados que eu botei pra eles assistirem Frances Ha. Que é um filme de boa. É um filme de boa. De boa, não, mas no final era de boa mesmo. A diferença é que é francês e preto e branco. Então, assim... Mas assim, e é um filme novo, tá? Não é um filme antigo. E é um filme bom também. Eu gostei bastante. Sim. Começo meio esquisito. Demorei um pouco pra entrar na vibe do filme, mas depois foi. Aí depois a gente assistiu o Gato de Botas 2, porque era pra poder entrar na farofa. É um pouco de
droga, um pouco de salada. Pra poder voltar ao normal, a gente foi assistir Gato de Botas 2. Voltamos tudo ao normal rapidinho. E você, Basso, o que você nos indica? Hoje eu tô temático, vou indicar podcasts, mas não episódios específicos de podcast. Ok, né? senhor. Tem um episódio, falei do Rafa Arinelli no Momento do Beijo. Tem um episódio de cinemação que eu escutei recentemente, que assim, eu escuto os episódios de cinemação mesmo sem ter assistido os filmes. Porque Muito bem. eu gosto deles, eu vou, né? Mas eles de vez em quando não fazem só sobre filmes, eles fazem sobre outras coisas. Teve um muito bacana que é o podcast 604, O Mito do Herói em Crise, que eles vão falar sobre a questão que tá sendo discutida aí, de os filmes de super-herói tá entrando em crise ou não, né? E assim, particularmente, essa discussão pra mim não liguei muito, né? Mas tem uma discussão muito boa sobre a questão de mito do herói. E cara, assim, eu não vou conseguir reproduzir aqui, eu falo pra vocês escutarem, mas eu gostei muito de uma premissa que eles tiveram, que era o quê? Que o herói, na verdade, é uma visão muito assim pra gente, mas vem comigo, que é de boa, que é, o herói, ele é um agente conservador, entendeu? O herói, ele tenta manter o status quo, ele tenta manter o mundo do jeito que ele estava, porque quem quer mudar o mundo, quem quer o agente revolucionário é sempre o vilão, né? E aí, cara, assim, claro, nem sempre vai ser desse jeito, mas de modo geral, sim, você tem, tipo, o mundo acontecendo normalmente, aí vem o vilão que quer mudar o mundo, normalmente é destruí-lo, dominá-lo, ou, né, fazer uma eugenia, o que for. As mudanças não são boas que o vilão propõe, mas ele propõe mudanças. Você está defendendo o conservadorismo nesse momento, Rodrigo Basso? Então, cara, eu acho... Então, eu gostei muito da reflexão, porque eu me peguei, tipo, olhando assim, falei assim, cara, foi um choque muito grande, assim, por isso que eu queria que escutasse. Porque daí ele vem e fala assim, o herói, na verdade, é o conservador, não no nosso sentido que a gente fala político, mas no sentido de manter as coisas como é que ele tá. Ele quer que o mundo continue como ele estava antes, né? Porque o vilão quer destruí-lo, ele quer manter o mundo como é que está. Né? Então o herói ele é uma força conservadora que quer manter o mundo do jeito que ele tá, enquanto o vilão é um agente revolucionário. Eu dou mais 5 minutos pro Basta defendendo a família. Cara, mas putz, cara, é uma discussão muito bacana, né? Que eles estavam falando, assim, tanto que eles falam, né, por exemplo, isso, eles trazem desde a ideia do mito mesmo de herói que veio lá da antiguidade, mas mais trazendo a discussão pro que tem de agora, que você pode ver que os heróis, pelo menos que a gente vê em quadrinhos, gente, é generalização, tá? Alguém vai virar e falar assim, eu tenho um quadrinho francês da puta que pariu, que fala assim, então, meu irmão, não estamos falando disso, tá? A gente tá falando da maioria dos quadrinhos que tem no mundo, tá? A gente tá falando de Marvel e DC, gente, aquelas, né? Vamos pensar, tô falando de farofa mesmo, é isso aí. E aí a ideia, por exemplo, eles nunca propõem, por exemplo, sei lá, nunca propõe uma mudança de construção de um mundo melhor, né? Sei lá, o Superman não quer melhorar o mundo, no sentido ele não tá tentando causar sei lá, acabar com a pobreza, acabar com a fome, tipo, sabe? Ele não quer melhorar o mundo, ele quer manter o mundo do jeito que ele tá. Por quê? Porque os atos que ele faz só são pra impedir os vilões que os vilões modifiquem o mundo de alguma forma, né? O Batman não quer melhorar Gotham City, ele só quer bater nos bandidos pros bandidos pararem de roubar. Mas assim, o status quo ele luta os heróis lutam pra manter o status quo, né? E a discussão, cara, é muito boa, porque ela desafia algumas questões políticas que a gente tem, algumas visões de o que é pra gente, né? Também a gente vê muito assim, a gente ouve a palavra revolução, pelo menos a gente que é tudo esquerdista aqui, a gente já pensa, é uma coisa boa, óbvia, né? Não necessariamente, né? Tipo, o nosso conceito sim, mas revolucionar nada mais é que alterar o mundo e lutar contra o status quo. O status quo pode ser, tipo, implantar a monarquia no Brasil, tá ligado? 8 de janeiro foi uma revolução. Não, calma, gente, não, peraí, calma, peraí, não. Olha, vocês dois parem, porque assim, né, a língua, não, parou, ó, a língua portuguesa, não, peraí, não, olha só, as coisas. Estamos falando, eu tô falando no sentido mais, tipo, mais abstrato, né? Você tá, sim, mas assim... Mas a ideia que a gente tem, assim como a gente tem a ideia, tipo, de conservadorismo, né, pelo menos eu tenho, que uma coisa conservadora é uma coisa ruim, né, porque a gente não gosta
que tem toda a conotação política de direita, de extrema-direita, que a gente olha e fala assim, cara, não é uma... Se manter as tradições e o status quo, né? E aí quando você vê alguém falando que quer manter o herói manter as tradições, fala assim, mas como? O herói é uma coisa boa, o herói não pode estar a favor de manter o status quo, né? Mas ele fala, o jeito que se organiza, né, na construção de histórias, desses mitos de heróis, essas histórias que tem, ele sempre é disso daí, né? Inclusive, pensar, tipo, de uma maneira mais crítica do que por que os nossos heróis estão querendo só manter as coisas como elas estão e não estão querendo mudar o mundo pra melhor. Porque eles são tudo um bando de homem hétero, branco, cis, topzeira, com armadura, fazendo pou, lutando. Então eles estão defendendo o direito deles. Pou, e lutando. Então eles estão defendendo o deles, no geral, tá? Porque é uma questão interessante de pensar, porque eu entendo o que você tá falando, que é da gente entender essa manutenção do status quo, e se o status quo está privilegiando, né, uma desigualdade e tudo mais, os heróis estão trabalhando pra manter isso. Ok, sim, literalmente é isso que eles fazem. E a questão que eu acho que abre, assim, pra um questionamento é: por que não existem heróis que são revolucionários? Porque, na teoria, os que seriam revolucionários sei lá, a galera do The Boys, entendeu? Que é, tipo, a escória da humanidade, sabe? A galera que você olha e fala, isso aí não é bem um herói, né? Sabe, sei lá, são os Watchmen, sabe? Coisa os assim. heróis então, do planeta queriam salvar a Terra. Né? O Capitão Planeta aí seria um exemplo de um herói bom, né? Mas, né, estamos falando da cultura dos heróis, né, no geral, né? Sim, Sim. Mas eu acho legal daí essa discussão que ele traz, até na ideia, tipo, de herói e de anti-herói, né? Que o herói, ele tem seguir as coisas, e o anti-herói, ele tenta fazer a mesma coisa que o herói, mas sem seguir os etos todo que o herói normalmente tem que seguir, né? As questões éticas e morais e tudo mais, mas assim... Mas, cara, é uma discussão bem interessante sobre isso. Eu acho que é um podcast muito bom pra ouvir, pra pensar sobre, inclusive, estrutura narrativa, como que a utilização, tipo, da jornada do herói, do mito do herói solar, né? O que tem ali de carregando junto com ela. E eu achei que era legal que não era um episódio normalmente falando usem isso, né? E nem também não usem, né? Mas olha, essas escolhas implicam em certas medidas e certas visões de mundo que você vai estar compartilhando nessa narrativa, sabe? Eu achei muito interessante, assim, sabe? Eu escuto sobre mito do herói e jornada do herói há 150 anos, tá ligado? Tipo, essa porra, né? Porque quase tudo de fantasia e ação e o caralho A4 que vem pra gente tem isso, né? E aí eu achei que só que assim, foi um episódio que eu achei que trouxeram outras coisas além, tipo, do feijão com arroz, normalmente que traz quando tem essa discussão. Achei bem provocativo a ideia de colocar que o herói é um conservador e o vilão é um revolucionário, sabe? Achei bem bacana. Então escutem lá, é o Cinemação 604, o mito do herói em crise, né? Foi lançado agora em junho, e tá um episódio muito bom. Muito bem. Link estará no post. Eu não ouvi esse episódio ainda, eu vou ouvir, mas o que me vem é isso, né? É bem interessante da gente pensar realmente, né? Porque que às vezes, talvez até o porquê que tem uma geração enorme, do qual eu até me entendo como... Eu não tenho muito interesse por histórias de heróis, assim. Eu assisto, né? Assisti todos os filmes da Marvel até o final lá do projeto. Não enquanto eles estavam sendo lançados, porque, né? Foi, acho que quase 10 anos de filme. Quem que tinha dinheiro pra tudo isso não tinha. Mas, realmente, né? Parece sempre a mesma coisa. E quando a gente olha com um pouco mais de atenção... eles estão defendendo, né? Manter, sei lá... o planeta e a cidade, vamos defender New York City. Como? Somos os agentes da justiça e da paz. Como? Batendo nos outros, destruindo as coisas e tacando fogo. Então, assim, acho que dá até pra começar a entender, né, um pouco mais. Mas, assim, trazendo pro plano filosófico da questão, né, das palavras conservador e revolucionário, é interessante mesmo quando a gente coloca essa ótica, né, de manutenção do status quo e questionamento dele. Gostei. Me interessa. Vou ouvir, Basso. Boa indicação. Gostei. E não só, né, a gente teve uma época recente de anti-heróis sendo protagonistas. Que eu acho que aí é uma quebra desse padrão do herói clássico, que a gente teve, sei lá, na série de TV, a gente começou ali com Sopranos, né? Com Tony Soprano na família Soprano, que era um anti-herói, assim, do melhor tipo possível. Tony Soprano é anti-herói, Tony Soprano é um vilão. É um anti-herói. Ele é um herói. Ele é um herói ali no... Ele é. Não, ele não é. Ele não é, cara. Ele não é. Tipo, assim como o Darth Vader não é um anti-herói, tá ligado? Você pode gostar do
cara pra deixar massa, entendeu? Mas não torna ele um herói por conta disso. Agora a gente... Ele era um herói pra máfia. Frango. Porra, meu irmão, porra, então desse jeito o Fernandinho Beiramar é um herói pro tráfico, né? Ele não é um criminoso. Caralho, velho. Não, que porra é essa? Mas personagens que não eram heróis nem vilões clássicos, eles tinham um tom de cinza a mais ali. Então, cara, mas até isso eu vejo muita discussão de que a galera coloca, por exemplo, sei lá, Esquadrão Suicida são todos formados por anti-herói. Eles não são formados por anti-heróis, é um filme de vilões. Eles são vilões. Entendeu? Que fazem O anti-herói, ele se define como... ele se define como o quê? Como ele quer fazer a mesma coisa que o herói, só que ele não segue as mesmas regras, entendeu? Mas o intuito dele ainda tá dentro do mesmo plano do herói de fazer o bem ou lutar contra o mal ou alguma coisa assim, né? Mas ele não segue as regras. A galera do Esquadrão Suicida não é, tipo, eles são todos vilões que você só chamou, tipo, caras maus pra combater caras maus. Eles não, eles continuam sendo maus por conta disso, né? Sim. Sabe? Não é tipo igual o pessoal coloca agora que todo mundo à esquerda da extrema-direita é esquerda. Não é. Tipo, a direita continua sendo direita, tá ligado? Sabe? Tipo, eles só são menos ruins, sabe? É mais ou menos esse naipe. E a galera confundiu muito, mas eu concordo com você que teve, sei lá, o Wolverine é mais, tipo, um anti-herói no sentido de... Porque, porra, ele não segue exatamente as regras, ele mata... Mas, assim, o intuito dele é, de alguma forma, promover uma luta contra a opressão, entendeu? Então, porra, então ele tá do lado certo. Ele só não segue o mesmo código de conduta do restante, né? Mas eu digo, então, os personagens que eu digo é mais um cinza mesmo. Tipo, um Don Draper da vida. Não dá pra falar que ele é um vilão. Don Draper é um exemplo bom. Ele não é um vilão. Mas ele também não é um herói. Então, pois é, isso é de Mad Men, enquanto tá? eles brisam, gente, Don Draper é do Mad Men. Pra quem não tá entendendo. Não, Don Draper... Mas Don Corleone não é um anti-herói, entendeu? Mas assim, ele também não é. Essa bússola moral, meu irmão, tá na puta que me pariu, velho. A minha linha moral, ela é muito, muito volátil. Puta que me pariu, velho. Não, velho, tipo, você tem que voltar a passar uns dias aqui em casa. Porque, olha, não dá não, meu irmão, a gente vai te perder pro outro lado, velho. Minha linha moral, ela é muito volátil, sabe? Porra, velho, não, meu irmão, existem linhas que não dá pra cruzar, não. Não, então, voltando. Mas voltando agora, indicação de Domênica Mendes. Voltando, porque tá indo pra um lugar muito estranho essa conversa. Frango, você melhore, tá? Você melhore. Vamos levar você pra terapia. Nossa, eu consigo. A gente pode fazer um episódio inteiro de passando pano para coisas. Eu consigo passar pano para muitas coisas da ficção. Não confunda as coisas, porque assim, existe, aí eu acho que é uma discussão, é um argumento que o Basso jogou, mas ele não explicou bem, que assim, tá tudo bem a gente gostar de vilões. Sim, meu irmão, abrace suas contradições, sabe? Dá pra se declarar comunista e querer iPhone? Sim, você vive nesse mundo. Abrace suas contradições. Daí achar que está ok a empresa explorar a mão de obra em trabalho análogo à escravidão, cara, é um salto muito grande, mas muito grande. E a gente tá perdendo noção disso, entendeu? Então assim, heróis são heróis. A gente não, cara, pálido, frango. Não, a gente Eu estou defendendo apenas um mafioso. Que está lutando contra a opressão da sociedade, tentando enriquecer de modo ilícito, sim, porém lavando dinheiro de modo lícito. Um mafioso família, que ele só lida só com jogo, bebida e arrego, tá ligado? Ele não lida com droga. O frango, ele ia colocar, né? Ele ia criar um Catarse, um Apoia-se, um Maurelo, ou qualquer crowdfunding pro Walter White, né? Assim, sabe, gente? Vamos ajudar. Frango, você É só um pai de família. É só um pai de família tentando garantir sustento do seu filho e da Se ele tivesse parado quando ele conseguiu a grana, eu estaria ok com o Walter White. Caralho, igual os mafiosos pararam, né? Entendi, frango. Tá bom, então. Vou fazer a minha indicação, tá bom? Antes que isso aqui desande para um outro lado e amizades acabem. Ó. Estou apenas gerando entretenimento, tá, pessoas? Pra quem? Pra quem? A que custo? A que custo que esse podcast é produzido? Estou aqui apenas gerando entretenimento pras pessoas. Pessoa, você que ouviu essas barbaridades, me diga, houve entretenimento pra vocês? Tá? Houve, pra eles com certeza houve. Essa úlcera que a gente tá ganhando. Nossa! tá sendo muito Eu tô me divertindo horrores. Caraca, meu.
meu irmão. Ó, a minha indicação é uma indicação que eu achei que eu não ia dar, tá? Porque quando eu comecei a assistir essa temporada de The Bear, eu estava com medo devido ao que foi aquele... E aqui estou usando uma figura de linguagem que eu acho que é ironia, mas talvez seja sarcasmo, e aí o Basso vai poder dizer melhor. O meu pai. Eu achei que era um crime, entendeu? A terceira temporada. Isso foi ironia ou sarcasmo? Foi hipérbole. Foi um crime. Pode ser uma hipérbole também. Pode ser uma hipérbole. Tá. Então eu utilizei Se você tivesse dito aquela maravilhosa, estupenda, melhor temporada de todas, terceira temporada, seria uma ironia. Ah, tá. Porque também teve um dia que eu fui fazer um post no... Acho que foi no Blue Sky, que eu falei alguma coisa, sei lá, isso aqui é um crime, e vem uma pessoa do direito me explicaram por que não era um crime baseado, blá, e eu... Ah, toma no cu. Mano, eu só tô me expressando. Você entendeu o que eu comuniquei? Eu acho que essas horas você tem que deixar salvo o print da nossa conta de luz e falar pra ele, manda, se você pagar esse boleto aqui, filho, eu deixo eu opinar, tá ligado? Tá aqui o Pix, né? Tá aqui o boleto aqui. Se você pagar esse boleto, você opina. Faz pagamento, manda o comprovante e a gente conversa sobre se isso aqui é crime ou não. Tá, você tem que então deixar assim, um negócio assim. Mediante pagamento para pixdofrango@gmail.com, você pode opinar sobre qualquer coisa na minha timeline. Puta que me pariu, eu discuto com você, eu te ouço, né? Eu retruco, né? Eu até te defendo, tal qual faço com o Don Corleone. Quarta temporada de The Bear saiu mês passado na Disney Plus, conhecida também como Disney+. E ela veio para salvar o que foi a terceira temporada, porque pra quem tava assistindo, eu acho que isso foi uma opinião que foi bem comum, né? Pelo menos das pessoas que a gente trocou, que eu conversei e tal, muita gente falou, cara, todo mundo no The Bear, na terceira temporada, tem um avanço na história, menos o Carmen, que é o protagonista. E isso deixou o final da temporada bem anticlimática, bem ruim. Bem ruim. Eu poderia gravar um podcast inteiro só falando sobre The Bear. Tranquilamente, mas a gente não vai fazer isso porque a gente já tem muita coisa pra fazer. Uhum. Então, muito brevemente, a quarta temporada volta e, cara, eu não vou entrar aqui em questão de roteiro, do que acontece, né? Porque quem não conhece a série, vou apresentar. Quem conhece, o que eu tenho a dizer melhorou muito a quarta temporada, do ritmo da terceira pra quarta. Eu acho que eles fizeram coisas muito legais. Eu acho que a quarta temporada, ela deveria ter sido a última, mas já foi confirmada uma quinta temporada. Com pouquíssimas modificações, ela poderia ter encerrado a coisa. Exatamente. Pouquíssimas coisas, ela poderia acabar ali e ela ia acabar num tom ótimo, sem excessos, porque talvez no ponto que tá agora a quarta, a quinta, talvez seja um temporada 3, parte 2, ou um Game of Thrones última season, assim. Então estou com um pouco de medo. Mas tá muito boa, tá? A quarta temporada. The Bear é história, é um drama familiar, né? Que se passa em um restaurante. A partir do momento que o proprietário desse restaurante, ele morre por... É spoiler falar do que o Mike morre, gente? Acho que não. Acho que não, Não, né? Tá logo no início, eu acho. Porque isso é muito importante. Eu não lembro se tá no piloto ou não, mas o Mike, que é o protagonista desse restaurante, que é um restaurante que vende sanduíches, ele morre por suicídio. E o irmão dele, que é um chefe renomado, que já ganhou estrela Michelin e tudo mais, ele volta pra assumir esse lugar que está caindo aos pedaços e tentar, né, resgatar um pouco de dignidade pra esse restaurante. E aí é uma série sobre esse homem num processo de luto, lidando com isso, enquanto ele tenta reerguer o restaurante do irmão. Junto a ele tem o primo, né, deles, que na verdade é um amigo, mas eles são muito próximos, então eles se chamam de primos, que é um homem bastante bruto, que é o Rick, espetacular, assim, aquele cara atua muito, muito bem. Muito Inclusive bem, assim, é o novo Coisa, Rick. né, do Quarteto Fantástico. Exatamente, então assim, ó, um rostinho conhecido. Ele também fez um personagem na série Andor, então assim, o cara é bom, ele é um ótimo ator. O cara é um ótimo ator. Tem também a Nat, também chamada de Sugar, que é a irmã, né, desse cara que faleceu e do outro que é o cozinheiro, além de outras pessoas que trabalham por restaurante, e tem uma cozinheira que o sonho da vida dela é trabalhar com o Carmen. Então, eles juntam essa equipe e ele começa a remodelar esse negócio enquanto ele vai trabalhando essas relações. Todos eles vêm de lugares
bastante disfuncionais. Então é uma série que tem um ritmo também muito pesado. Pelo menos um episódio por temporada é um caos total e absoluto, daquele que você se agarra assim no sofá e você fala, gente, precisa parar, essas pessoas precisam de ajuda. E é sobre isso, né? É sobre esse restaurante. É uma série muito boa. Assim, a primeira temporada é muito, muito boa. A segunda é boa. A terceira é horrorosa. E a quarta eu acho que volta a ficar boa. Porém, né? Vou falar de novo aqui. Eu acho que deveria ter acabado na quarta. Estou com medo da quinta. O Basso assistiu. Você gostou, né, Basso? A quarta eu gostei mais do que da terceira. Apesar que eu discordo um pouco de você, que eu acho que a quarta meio que fez a mesma coisa que a gente vê de novo na terceira. A gente vê quase todos os personagens evoluindo, e menos o Carmen que não. Né? O Carmen, ele tá meio que estagnado ali na situação. Ele consegue resolver, acho que algumas questões... Eu acho que mais pro final ele consegue resolver algumas questões pessoais dele, mas muito do que foi cagado na terceira temporada ele vem consertado na quarta. Só que ainda assim, em comparação aos outros personagens, claramente todo mundo melhora muito. E ele parece que ele tá patinando, né? Tipo, além das coisas. Sim. Então... Mas esse é o papel dele, né? Ele é esse cara, ele é esse personagem que tá em luto e que tá tentando lidar com tudo isso e com a questão da autoimagem, da ansiedade e tal. Então, assim, esse é o arco dele. É que, assim, todo mundo ali tá lidando com muita coisa, né? Só que só o Carmen que parece que tá patinando, né? Porque todo mundo tá lidando com coisa para um caralho, né? A gente acaba vendo mais dele porque é focado mais nele porque ele é protagonista, mas todo mundo tá... Mas quando você dá uma passagem pelos outros personagens, a história dá aquela visitada nas histórias paralelas, cara, você vê que tá todo mundo, cada um tá lutando sua batalha, né, ali pra continuar, né? E eu não acho que as batalhas deles dos outros personagens são mais fáceis ou mais tranquilas ou menos problemáticas que a do Carmen. A gente só tem um foco maior na do Carmen. Então, assim, todo mundo tá tendo que matar um leão ali, né? E ele tá, tipo, enrolando com o dele, né? Tipo, então, então, perfeito. É que aí, eu concordo contigo que todos os personagens têm as suas próprias histórias. É bem mesmo aquela lição, né? Não julgue o outro porque você não sabe a batalha que ele está vivendo. Sim, todo ser humano tem os seus próprios traumas, dores e objetivos e alegrias e tristezas. Não é sobre isso. A questão é como cada um de nós lida com isso. E o arco do Carmen é só resolver essa questão do luto dele e dele se reencontrar e descobrir quem ele é, entendeu? Então, assim, esse é o arco dele, né? Então, assim, os outros estão encaminhando também, estão se desenvolvendo. Ele tá se desenvolvendo nisso. Eu acho que na quarta temporada ele dá um passo pra isso, entendeu? Porque também o Carmen que a gente quer ver é o Carmen que ele foi quando ele ganhou a estrela Michelin. Não, eu não quero ver, entendeu? Não? Porque é isso, se ele resolver essa parada, cara, acabou a história, entendeu? Não, eu só quero que ele dê um tombo na vida dele, entendeu? Seja pra que lado for. Ele tá dando um tombo na vida dele. Eu acho que ele vai dar um tombo na vida dele na quinta temporada, porque ele não tem opção. Mas eu acho que é isso. Você tá assistindo, Frango? Eu assisti as 2 primeiras temporadas só, na verdade. Então eu não posso opinar muito, porque vai ficar... Você assistiu a parte boa. Vai ficar pro próximo episódio de indicações, na hora que eu for falar aqui. Olha, eu assisti The Bear, posso falar do que eu achei. Mas as 2 primeiras temporadas, eu acho elas muito boas, assim. A segunda, inclusive, tem 2 dos meus episódios preferidos. Que é o episódio de loucura e o episódio A Maior Calmaria de Todas, que tem a participação especial, que eu fiquei assim, uai... Do nada, assim, vocês vão jogar ela na minha cara. Que é o episódio do primo. Do primo Rich, né? Que eu não sei o nome daquela atriz que é a... Eu não quero dar um spoiler. da esposa dele. Eu não quero dar um spoiler de quem que é a atriz. Quem assistir ficar. Mas quem assistiu sabe quem que é a atriz oscarizada, inclusive. Sim. Então, eu fiquei assim... Não, gente, na minha cara, assim, vou jogar do nada. Cara, da terceira temporada eu acho que eles não fazem isso, mas na quarta temporada tem um episódio de casamento que eu olhei pra Dor e falei, metade do orçamento da série tá aqui. Sim. Porque a quantidade de gente de cinema que tá ali, sabe? Que você olha e fala assim, porque a gente olha e fala assim, aparece fulano de tal, ele é o cara ali. Mas eles trouxeram esse ator pra um episódio só, tipo, esse cara veio aqui, fez figuração, tem que fazer, pra esse episódio, tá ligado? Só pra gravar um, tipo, assim, e trouxeram, assim, um elenco estelar, assim, você olha assim, você reconhece 80% dos convidados da festa. Tipo, a mãe deles é a Jamie Lee Curtis, por exemplo. Exatamente. Isso. Então, é nesse pique, só que pensa que apareceram
4 personagens, parecendo 4 Jamie Lee Curtis num episódio só. Entendeu? Os caras falam assim, porra, como assim, tá ligado? E é muito bom. Esse é um ponto que eu acho que o Frango trouxe que é interessante pra quem não assistiu ainda, que são essas participações de grandes nomes, né, que a gente vê do audiovisual, de filme, de séries, que você olha e fala, uau! E às vezes a pessoa vem pra um episódio só, 2, e deixa a marca ali, entendeu? São personagens importantes pra história e que você olha e fala, ok. Então, Frango, assista a 3ª temporada e a 4ª temporada de The Bear pra gente poder comentar no início do nosso episódio de indicações de agosto, então. É o que eu farei, inclusive. Eu acho que eu posso até puxar minha segunda indicação, porque essa personagem que apareceu, essa atriz, ela também aparece de surpresa em outra série, que é Heartstopper. E Heartstopper... Olha! Ela aparece de surpresa em Heartstopper, assim. Uou! Tá aqui. Mesmo? Na segunda temporada? Na primeira. Eu não me lembro. Eu não assisti Heartstopper. No último episódio da primeira temporada. Mas eu não lembro. Ela é a mãe do menino. Verdade! Sim. Pois é. E aí, puxando isso, a minha segunda indicação é da autora de Heartstopper, que é o livro Sem Amor, da Alice Oseman, que é a pessoa que escreveu, desenhou o Heartstopper, e ela tem alguns livros de ficção também. Aí eu posso estar falando uma bobeira, mas eu acho que eu não estou, tá? Se eu estiver falando bobeira, releve, por favor. Mas a Alice Oseman, ela é assexual aromântica. E que ela é assexual, eu tenho certeza. O aromântico eu não tenho certeza, tá? Mas... E esse livro Sem Amor, é um dos raros livros que a gente tem hoje escritos dessa perspectiva. Uma personagem que é a Ciaro. Então, e ela se descobrindo aromântica e se descobrindo assexual. Então é todo um debate, um grupo de amigos, né? São 3 amigos que vão pra faculdade lá na Inglaterra juntos. E aí essa menina acaba separada dos outros 2 por causa de questão de prédio, que vai morar lá na Inglaterra, na faculdade específica. E eles são muito amigos desde sempre, tal. E aí ela vai morar com uma outra menina no quarto, dividir um quarto. E essa menina toda pra frente, toda uhul, vamos pra festa, vamos fazer não sei o quê. E ela é toda retraída e tal. E ela fica com aquela questão de, pô, eu nunca me apaixonei na minha vida, mas eu queria muito isso. E aí ela começa a se forçar a se apaixonar. Tentar descobrir como que ela pode se apaixonar por alguém. Porque não pode ser normal alguém não se apaixonar por ninguém. Até que ela começa uma jornada de descobrir que, acontece, pode ser. Existe esse tipo de falta desse sentimento romântico. E não só isso, ela descobre que ela também nunca teve atração sexual por outras pessoas. Olha aí. E ela começa uma jornada tipo, eu não tenho por meninos, mas será que eu tenho por meninas? Mas eu também não tenho por meninas. E isso não tá certo. Eu devia ter. Todo mundo tem. Por que eu não tenho? Eu queria ter isso. E ela vê, a amiga dela é lésbica, ela tenta um relacionamento com um amigo e vê que, não vai rolar. Essa menina que divide o quarto com ela tenta de todas as formas com ela de inserir ela nesses meios, de fazer ela conhecer gente pra poder se apaixonar e nada. E é uma jornada de autodescoberta de uma pessoa assexual aromântica escrita por alguém que é assexual aromântico. Que é uma coisa diferente, assim, é uma coisa que a gente tem pouca vivência de obras que falam sobre isso, porque a gente tá imerso numa sociedade romântica. Sim. A gente tem um gênero de filmes de romance, comédia romântica, a gente falou aqui, sei lá, de livros e filmes que poderiam ter uma conotação romântica ali, mas o outro lado do não romantismo e da normalização disso é pouco falado. E é uma discussão recente também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Sei lá, se a gente falar Garota Infernal 2009 ali, essa discussão era zero. E agora a gente tem palco pra isso, e eu acho que ela já tinha feito um ótimo trabalho com Heartstopper. Eu acho... Vocês não viram, o Basso não viu Heartstopper, né? Mas não vi. É uma série fofíssima mesmo, assim. O quadrinho é muito legal. Eu sei da história, eu sei que é adaptação, eu conheço mais ou menos o enredo, porque na época foi muito, né? Foi muito falado, a série deu muito sucesso, né? Mas eu não cheguei a ver mesmo assistindo, eu não vi. É muito fofa, muito bonitinha mesmo, e ela tem um papel... Eu não gosto do papel moralizante da literatura, nada do tipo, mas ela é responsável com o que ela faz. Então, ela trata os temas
mas de uma forma respeitosa. Não necessariamente a literatura precisa fazer isso, né? A gente pode ter personagens transgressores, personagens errados e tudo bem, mas ela consegue tratar de uma forma tão respeitosa e bonitinha que você fica, isso aí poderia ser uma coisa real o tempo inteiro, né? Que parece uma coisa natural que acontece. Então, e ela faz isso também nesse livro Sem Amor, que ela trata essa questão e pro personagem é difícil entender, obviamente, a questão da amiga, mas eles vão entendendo, vão adaptando, vão entrando ali, e aí ela descobre, por exemplo, é questão de eu não tenho uma atração romântica, mas os meus amigos são os meus grandes amores da minha vida. Eu sinto amor por eles. Eu não tenho uma atração romântica, mas eu tenho outras formas de amar. E aí ela vai descobrindo esses lados dela que é divertidíssimo de ver, de acompanhar. A leitura é bem rapidinha, bem simples mesmo. Eles têm uma companhia de teatro de Shakespeare para poder fazer. Então tudo é permeado por eles ensaiando cenas de romance de Shakespeare. Então cenas de amor, de alguma forma. Não necessariamente amor romântico, Romeu e Julieta, mas diversos tipos de amor nas obras de Shakespeare. Então é um livro, assim, é pouco dito dela, né, dessa obra de ficção dela, ela é mais conhecida pelo quadrinho, porém fica a indicação aqui dessa obra de literatura dela também. Eu quero ler, me interessei. Gente, assim... Você tá ouvindo um barulho aí, a Domênica está mastigando nesse momento, tá? Queria fazer essa denúncia também. Que falta de profissionalismo. Que falta de profissionalismo, cara. Comendo durante a gravação. Ouvinte, tô comendo um chocolatinho 70%. É isso. Ó, eu... Dá uma limpadinha no dente ali agora. Antes de falar, exatamente. Desgrudou o chocolatinho do molar inferior. Exatamente isso que eu fiz, do lado direito, pra quem quiser mais informações. Pra quê, né? Todo mundo faz isso. Vê só, eu não conhecia, tá? Essa outra obra dela. Acho que foi excelente você trazer isso pra gente, porque realmente, né? A gente vive num mundo onde o romance, ele é uma norma e também ela é socada a goela abaixo, né? De todo mundo. Porque assim, não basta ser romântico, existe uma forma padrão e adequada e correta e exata de ser romântico. E isso é, enfim, doentio, pra dizer o mínimo, e violento, né? Pra dizer o máximo. E... vocês estavam falando sobre o Heartstopper, eu só vou deixar uma observação que a gente tem um episódio aqui no Perdidos na Estante sobre a série e também sobre o quadrinho, eu vou deixar o link no post. Eu participei desse episódio. A gente gravou junto. Eu participei desse episódio, eu tô lembrando aqui porque o Thiago me fez ler aquela praga, ele me falou, vamos, frango, vamos gravar, vamos fazer piriri, pororó, toma aqui, lê, não sei o quê. E ele não apareceu pra gravação. Então... Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. E aí a gente gravou sem o Thiago. Mas foi isso, assim. Excelente, frango. Excelente dica. Muito, muito bom. Me interessou. Bora lá, então, Basso? Vamos lá, então. De novo, vou falar de um podcast que, assim, é muito conhecido também, mas não vou indicar ele do modo geral, quero indicar um episódio específico dele, que é o Xadrez Verbal 426, Trump truca, Lula retruca. Nossa, que trava-língua, né? E foi, assim, foi o último episódio deles, foi de agora, 11 de julho, né, de 2025. Só que eu acho que ele é um episódio muito emblemático, assim, do Xadrez Verbal, porque ele fala sobre, claro, várias coisas, o episódio pra variar é gigantesco, né, gente? Xadrez Verbal, né? 4, 5, 6 horas de duração, é isso. Um dia o Xadrez Verbal vai fazer um episódio com 24 horas de duração, e eu não tô brincando, isso vai acontecer eventualmente. Vai, uma hora vai dar isso, né? Já deu 8 horas, acho que o máximo. Não, acho que teve um de 10 horas, mas foi quando eles foram pro cúpula do cobrir a cúpula do G20 e tinha 1 milhão de reportagens juntos, né? Que eles foram socando, né? Mas, cara, eles são... Apesar de eles serem sobre política internacional, eles citarem pouquíssimas vezes eles falarem do Brasil nos episódios deles, né? Normalmente é uma coisa muito esporádica ou muito pontual. Só que nesses permeou demais por conta da carta que o Trump mandou, né, pro Brasil sobre a taxação de 50% de todos os produtos. E, cara, foi muito interessante escutar esse episódio, né, porque o Felipe e o Matias, eles têm uma postura mais neutra em relação não só a posições políticas, mas também de apresentar mais análises deles e poucas, opiniões deles sobre algumas coisas. Eles são mais de apresentar os fatos que acontecem e dão alguma conjectura. Mas nesse foi um episódio que não só o quadro principal, né, o bloco principal foi sobre isso, mas o bloco do Gambito da Dama com a Vivian Almeida foi também abordando a questão econômica disso. No giro de notícias
da América Latina, foi também apontado isso. Então, assim, permeou quase que o programa inteiro a questão de interferência direta que os Estados Unidos quis fazer, o Trump quis fazer, com a política nacional, né? Tipo, com decisões de Suprema Corte, com decisões do Executivo, do Legislativo, né? Como se, né, numa posição assim, como eles mesmos dizem, que até me surpreendeu, assim, de eles chamarem literalmente o Donald Trump de um gangster que tá colocando uma arma na cabeça do Brasil com a taxa pra falar ou faz aquilo que eu quero ou vai acontecer isso, né, vou taxar vocês. Então, assim, foi um episódio muito interessante pra entender muito das coisas que eles trazem desmentindo da carta, que são questões de fatos, né, que o Trump fala na carta que tem que ter a taxa pra regular a balança comercial entre os países, sendo que a relação do Brasil e Estados Unidos é superavitária desde 2009, entendeu? Tipo, os Estados Unidos têm a gente compra mais deles do que eles compram da gente, então eles têm lucro na relação comercial, né? E outras mentiras que vão ser colocadas ali, e umas outras conjecturas também sobre a carta, o que tem ali muito ali, tipo, de verdade e mentira, como é que são as relações, como é que é a parte... Cara, é um programa bem completo, né? E eu acho que é um programa também que, pra quem não conhece, quem for escutar essa indicação minha e for escutar o Xadrez Verbal pela primeira vez, vai achar, nossa, os caras são esquerdistas, né? Não são, tá? O Matias é, tá? O Matias é, mas... Só pra deixar claro... O Matias deixa bem claro que ele é. Mas assim, mas o podcast em si não tem esse viés, né? Ele é um viés muito mais neutro, mas nesse era tão... As críticas são tão contundentes, porque a situação é tão absurda, né? Porque eu não me lembro de uma outra situação, tipo, de que um presidente virasse para o presidente de outro país e falasse assim, olha, faz essa porra aí que eu tô mandando agora, senão é taxa, né? Tipo, é muito absurdo. Não que o Trump não tivesse taxando o mundo inteiro, como ele tá taxando, mas no Brasil foi uma carta meio que direcionada, né? Então, mas até sobre isso eles colocam em perspectiva a questão de o momento que foi melhor da carta, que acabou de ter reunião do BRICS aqui no Brasil. Então, assim, é muita coisa, são 4 horas de programa, eu sei que é grande, mas são sobre muitos aspectos que ele analisa. Eu acho que é muito... Cara, é um episódio muito essencial para entender o que tá acontecendo agora, né? Ele é um daqueles que eu aconselho o pessoal, vai ouvir já, porque... pouco tempo provavelmente vai ficar datado, né? Porque a situação provavelmente ou se resolve ou vai ao racha em 1º de agosto, que foi o período o ultimato que o Trump deu, né? Então... Mas eu acho eles muito interessantes. E é uma boa dica, né? O Xadrez Verbal como um todo, ele é um podcast que eu acho que o pessoal pode assinar o feed, ouvir, porque é uma ótima maneira de você ficar informado sobre o que tá rolando no mundo. Em Mianmar, por exemplo, quando eu vou saber o que está acontecendo em Mianmar? Exatamente, né? Então, mas ele também, gente, ele é um podcast que ele vai exigir muito da sua economia de atenção, porque eles trazem explicações, eles trazem as conjecturas sempre a partir de fatos que aconteceram na semana. Então ele é um podcast, né, ali de curto prazo. E o que acontece? Não dá pra você ouvir o Xadrez Verbal enquanto você tá assistindo TV e lendo um livro, jogando videogame, né? Então você tem que, dedicar o seu tempo pra isso. Recomendo muito que vocês adotem isso, né? Se não cabe na sua rotina ouvir 5 horas direto, e assim, não vai caber mesmo, isso é normal, cabe na rotina deles de produção e demora muito mais do que isso, né? Eles trabalham a semana inteira nisso. Vai ouvindo de pedacinhos. A gente coloca, e a gente, sou eu mesma e eu, né? A partir da gentileza que os apoiadores do Xadrez Verbal fazem de separar por capítulos, né? Indicando a minutagem dos episódios, eu também coloco nos agregadores essa minutagem. Então, às vezes, ouça um episódio inteiro, e se tiver algum quadro que você tiver mais interesse, você pode clicar lá no seu agregador e direto para aquele pedaço, né? Para pelo menos acompanhar alguns acontecimentos. Então, o Xadrez, ele é realmente, assim, um podcast maravilhoso e indispensável, e acho que esse episódio que o Basso tá indicando, ele é necessário, né? Até pra gente saber o que tá acontecendo de verdade no mundo, porque ficar pegando opinião em rede social e vídeo curtinho de 15 segundos de TikTok com pânico ou com análise superficial não vai te ajudar a entender o que tá rolando, e a gente precisa entender o que tá rolando, né? Então, ouçam o Xadrez. O Felipe até fez uma linha lá no... Não sei se foi no Twitter, acho que foi no Twitter, que eles estão só no Twitter, né? Falando um pouquinho da taxação, dessa questão toda, de que, foi uma taxação dura pro Brasil,
mas tá tendo taxação no mundo inteiro, conjecturando isso tudo que tá acontecendo, que é uma política internacional do Trump com relação a isso. Isso foi pré o episódio, foi logo que saiu a carta, o Felipe soltou mais no quente do momento ainda essa análise um pouco mais fria do que tá acontecendo geopoliticamente. E eu acho talvez o mais legal do Xadrez Verbal, que fica a indicação dele como um todo mesmo, é que ele é um podcast de notícias semanal, então ele é datado, mas ele é um documento histórico quase. Sim. Porque você tem um recorte ali de como estava o mundo naquele momento. E eu digo mundo, porque é realmente o mundo. Eles falam, sei lá, deve ser um dos poucos programas brasileiros que vai comentar como que tá a política na África, por exemplo, nos países africanos, nos países do Caribe, países do leste asiático. Então, assim, é bem completinho mesmo. Quem for ouvir pela primeira vez vai assustar, tenho certeza absoluta, porque é um podcast muito denso, ele é especialmente denso, e o Felipe e o Matias, eles têm muito conhecimento da área, o Felipe dá aula, né, para concurso do Itamaraty também, então tem esses detalhes todos, que é importante de conhecimento deles. E fica a indicação também do Fronteiras Invisíveis do Futebol, né, porque é um podcast que não é sobre futebol, é um podcast sobre tudo, cita o futebol, mas é um podcast sobre história e política dos países, que eu acho que vale a indicação aí também. Imagino que esse episódio do Trump é um episódio que tem que ser ouvido agora mesmo. Eu não ouvi ele ainda por motivos de 4 horas. E assim, infelizmente eu não tô tendo 4 horas nem pra dormir direito. Então, ou é isso, ou eu leio a biografia do Hamilton. Eu tô no momento de ler a biografia do Hamilton. Então, não, o Hamilton não é piloto, tá, gente? É o Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Se fosse o piloto, também tava ótimo, pois um grande e um gostoso. Também tava tudo bem. A gente não julga. Os 2 podcasts, pra gente deixar registrados aqui, né? Eles são uma produção da Central 3. Eles estão distribuídos em todos os tocadores e agregadores de podcast. E sim, eu acho que é importante, né? De novo, se você não quer saber o mundo inteiro, veja lá o bloco que você quer do xadrez, ouça aquele bloco. E o Fronteiras, apesar do nome, gente, ele não é sobre futebol, tá? Então... confia em mim, ouça também o Fronteiras, ele é um projeto muito legal, ele é um projeto de cauda longa, né, ele é atemporal, assim, ele é muito, muito bom. Vamos ver se a gente consegue trazer, né, Just Between Us Girls, vamos ver se nós conseguimos trazer uma temporada nova do Fronteiras aí pra 2026, a gente tá ventilando isso lá na Central. Vamos ver se a gente consegue trazer. Quero muito. Por um momento eu achei que você ia falar... Vamos tentar trazer o Felipe ou o Matias aqui para Perdidos na Estante. Eu falei, caralho, velho. Por um momento eu falei, como assim? Talvez não seja tão difícil. O Felipe eu acho um pouco mais difícil porque ele é um cara bem ocupado. Não que o Mati não seja, mas eu falo com o Matias todo dia quase, né? Então, mas então a gente vai trazer Matias aqui pra presenciar essa loucura e ele discutir cultura pop inútil com a gente. Falar, Matias, eu quero saber o que você tá lendo, que não seja sobre política. Matias, que série de hominho que você assistiu ultimamente? Colocar ele não vale conversando em espanhol. Não vale filminho do leste da América do Sul aqui, tá? Quero cultura pop pipoca. O que você tá consumindo, Matias? Mati, eu quero que você faça uma análise da sociedade de uma obra latino-americana e você vai gravar com o frango em espanhol. E a gente faz a tradução. Já pensa, gostei, hein? Gostei. Terminamos a segunda rodada, a gente vai ter uma terceira indicação? Aquela indicação rápida, aquela indicação de 5 minutos. Já que a gente falou de política, já que a gente falou de espanhol, eu vou trazer minha terceira indicação, então, agora, tá ligado? Que é o RP Guacha. Lá vai o Basso indicar o RP Guacha de novo. Eu vou criar um decreto aqui que não pode indicar o RP Guacha, tá? Vou indicar o RP Guacha de novo, porque eu gravei um RP Guacha 195, né? O qual chama Bola Prisioneira, que eu queria que chamasse Balão Prisioneira, né? Que é um podcast gravado em uma aventura de RPG em formato de audiodrama, no qual a gente vai falar sobre esportes e um lugar fictício que é La Lila,
né, que está saindo de uma ditadura militar e tendo as primeiras eleições democráticas agora. E aí o episódio tá bem numa pegada bem esquerdista, tá numa pegada bem política, tá numa pegada bem do como os esportes podem ser utilizados pelos governantes para mascarar uma situação e como ele também pode ser a chave para começar uma revolução, né? Então tá um episódio maravilhoso. Eu gravei a leitura de regras do RP Guaxa em espanhol, ele não colocou. Fica aqui a denúncia, entendeu? viu, Guaxa? Olha o que você tá fazendo. Fica aqui a denúncia. A denúncia. Mas esse é um episódio que tem tudo a ver. Tipo, eu meto uns espanhol ali no meio, né? Porque é um local da América Latina, e aí eu aproveitei ali e fui colocando o que dava, às vezes, umas palavras ali do meu parco espanhol colocando. E assim, eu acho que tá um episódio, tipo, muito bom. Domênica escutou e quase chorou. Entendeu? Quase chorei, não. O olho encheu d'água, assim, escorreu uma lagriminha. Tá muito bom. O Frango eu tenho certeza que não vai chorar, porque, né, ele tem um coração de pedra. Mas, assim, Bola Prisioneira e Guaxa 195 com a participação de Moá, né? Então... Eu estou instituindo a regra aqui que é proibido mais indicar o RP Guaxa, tá? Ele tá virando um coringa nesse episódio de indicações. A gente já sabe que a gente lambe o RP Guaxa. Ele é indicação, tem que ficar lá, indicação, or concur, RP Guaxa. Ouça todos os episódios. Eu estou proibindo neste momento, basta trazer mais RP Guaxa aqui para indicar. Nada contra o RP Guaxa. Mas eu quero indicações novas. Assim, tipo, olha a ousadia desse filho da puta, tá ligado? Porque ele, que não cumpre nenhuma ordem sobre maneiras que tem que ser conduzido o podcast, tá querendo instituir uma regra. Tipo, o Frango, nosso anarquista pessoal, entendeu? O cara que, a única pessoa que pôde alguma vez eu entreguei nas mãos o meu filho, que era o covil de livros, falando pra ele só uma coisa que eu não queria, ele foi lá e fez, entendeu? Então assim... E eu tratei ele super bem. Foram ótimos episódios. E acabou meus 5 minutos e eu quero passar para a próxima pessoa que vai fazer a indicação. Cara, eu só quero deixar uma observação que basta. Você precisa fazer terapia sobre isso. Frango, para de tocar o baço como um violino. Continuando. Pô, Frango, tocar o baço como um violino, eu botei ele no pescoço e fiquei tocando ele. Fala a sua indicação, Frango. No pescoço e passou a vara? Que é isso? Que putaria é essa nesse episódio? Meu Deus, seu podcast de família. Vai, a minha Frango, última indicação. Eu vou indicar a melhor minissérie produzida pela Rede Globo de televisão, que é a minissérie Capitu, que ela entrou no catálogo do Globoplay. Ela não estava no catálogo do Globoplay, entrou, são 5 episódios, contando a história de Dom Casmurro de uma forma teatral, e talvez uma das melhores retratações de Dom Casmurro já feitas na história, assim. É do caralho, não tem outra palavra, é do caralho que eles fizeram com Dom Casmurro ali. Eles têm uma atuação muito cênica de teatro, levado pra televisão, com os cenários que são meio que um palco que vai rodando, e é uma coisa meio... Uma estética toda própria também, né? É uma coisa assim, o Bentinho é bem característico, a Capitu também, com seus olhos de cigano, oblíqua e dissimulada, e não por acaso a série chama Capitu e não Dom Casmurro, porque tem o foco pensando na Capitu ali, apesar da narração ser do Bentinho. Eu ainda tenho a total impressão que Bentinho é o maior ícone bissexual da literatura brasileira, porque ele gostava da Capitu sim, mas ele queria muito o Escobar também. Então o sonho dele, na verdade, não era que a Capitu traísse ele, era fazer homenagem com Capitu e Escobar. Mas isso fica para outro episódio. Eu tenho que convidar a Larissa Siriani para falar sobre esse tema, pois ela também é outra grande defensora de Bentinho bissexual. Olha, é assim, eu tenho que falar para você que eu estudei isso na faculdade e na década de 90 tem uma tese muito forte de uma corrente crítica literária, que é a corrente crítica queer, que ele faz uma leitura queer de Dom Casmurro. Tá certa. Entendeu? Então, assim... Tá certo. Assim, assim, tem uns 30 anos já que na academia já existe estudos sobre isso. Pra mim é canônico já, então. Mas sem zoeiras, assim, tem uma leitura queer de Dom Casmurro muito forte, que faz muito sentido. Tem um trecho específico em Dom Casmurro que fala que... Dos braços. Não, que os padres gostavam muito de Bentinho, os meninos também, mas o Escobar mais ainda. Porra. Eles estavam se pegando, tem também uma descrição broderagem sobre os braços de Escobar, que é bem clássica, que o pessoal pega também, que assim, meu irmão, O tanto de broderagem que eles fizeram naquele convento lá deles...
Braço forte, uma amiga. Mas a série Capitu, disponível Globoplay, 5 minutinhos aí, assista lá, maravilhosa, vale completamente a pena. Ok, vou Domênica, assistir. comente alguma coisa que tem 2 minutos ainda pra dar os 5 minutos do frango. Você tá lendo Dom Casmurro há quanto tempo? Precisa jogar na cara, Baço? Preciso, eu tô tentando fazer essa mulher ler faz 10 anos. Você não entendeu até agora que se não pressionar a Domênica, ela vai ler? Foi assim que você... Eu tentei não pressionar, eu deixei ela 9 anos na flauta, entendeu? Sabe? Não, tá, eu comecei a ler Dom Casmurro, eu tô mais ou menos... Eu passei da metade, eu tô um pouquinho pra frente. Eu tô na página 187. Uns 5 meses que você tá tentando Deu ler? rabo. Eu tô na página 187 de 312. Então, assim, tô indo, né, pro terço final. O que acontece? Eu parei a leitura. Tá sendo muito divertido ler, assim. Tá sendo delicioso, na verdade, né? Demorei Tem mais muito tempo. minuto só. Chop, chop. Você quer saber quanto tempo que eu tô lendo? Eu tô lendo mais ou menos há uns 3 meses, mas eu precisei parar um mês porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não dou tempo de ficar só assistindo lendo. Não dá pra ficar lendo as coisas na hora que você quer, Baço. E eu vou fazer a minha indicação. Seguinte, a minha indicação eu vou voltar fazendo um link com a obra que o Frango indicou aí da moça do Heartstopper, cujo nome eu já esqueci, porque o Baço me desconcertou porque ele me falou chop, chop, chop e eu dei chop, chop. E eu vou indicar uma série que está na Amazon Prime Video, chamado Cita... Deixa eu só ver se é Cita ou se é... Cita Barcelona. Não, mas eu não sei se é... Não, é Citas. Citas Barcelona, né? Citas, segundo as séries, significa encontros. E é uma série... Acho que não é segundo a série, não. É segundo o espanhol mesmo, talvez. É que eu não sei, eu não conheço a palavra ainda, amigo. Então eu não sei. Você também não conhece, Baço? Citas mas Barcelona. eu não tentei traduzir. Mas eu não tô tentando traduzir, mas que cacete. Posso dar minha indicação? Ó, pode. A série Citas Barcelona está disponível na Netflix com 2 temporadas. E eu descobri hoje, pesquisando sobre ela pra gravar esse episódio, que na verdade existem 4 temporadas, mas só as 2 últimas que tá disponível na Amazon Prime. E o que ela é? Ela é uma antologia de episódios soltos sobre pessoas que estão se encontrando em Barcelona, né? Seja com a ideia de encontros sexoafetivos, seja para ter companhia, mas todos eles têm esse ponto de lidar com um desejo de não solidão. Então, assim, tem muito romance, tem muita coisa. E é uma série muito gostosinha, é uma série espanhola, então, né, é muito bom para praticar espanhol. E o que acontece? O penúltimo episódio da primeira temporada que está disponível na Amazon Prime, que é o episódio 5, ele se chama Alba e Josep e Josep, né? Alba e Josep, Dani e Ravi. Então são 2 casais. E esse episódio, gente, ele é assim maravilhoso, né? É o encontro de 2 pessoas neurodivergentes e 2 caras, só que um deles, ele é aromântico e o outro, ele é mega romântico. E aí é muito legal porque eles se encontram ali, né, pelo acaso da noite, que leva esses 2 passarem a noite juntos, e aí é maravilhoso, assim, as coisas que o aromântico vai falando pro romântico, as tiradas que ele tira da cara, e é uma série que leva essa questão de uma maneira muito gostosa, sabe, assim, é muito respeitosa. Ela tem uma característica ali de sempre te levar a achar que vai acontecer uma coisa e acontecer outra, mas são episódios muito legais. O Baço acabou assistindo alguns episódios comigo. Alguns episódios. Achei bem bacaninha, assim. Normalmente, eu só acho que ela é um pouquinho desigual, porque os dois sempre são 2 encontros, pelo que eu percebi, né? São sempre 2 encontros, isso. Ah, tá. Normalmente, um dos casais, ou um dos encontros que são, assim, eles são muito melhor do que o outro, sabe? Mas assim, pelo menos do que eu assisti, é muito discrepante, sabe? Tipo, tem um casal merda e um casal legal, sabe? Mas eu acho ele um baita, eu gostei bastante. Eu achei bem bacana. Fiquei com medo que são uns clichêsões, não. Tem umas coisas bem que você não espera e não é nada mirabolante. É só desafiando um pouquinho o que é o normal da gente ver em certas situações, assim. Eu achei bem... O que é o comum, né? Melhor dizendo. Porque eu acho que nisso a série engana bem, assim. Apesar que depois de um tempo você percebe que tem uma fórmula que normalmente o casal que vai dar certo não vai dar certo, o casal que parece que não vai dar certo, né? Nem sempre. Assim. Mas fora isso, eu acho que tem uma ideia muito bacana de alguns episódios você achar que vai pra um lado, porque o clichê mandaria ir pra aquele lado,
e a série toma um rumo diferente. Sim, sim. Sabe? E eu acho bem legal isso, assim, porque ela mantém você atento, né, na narrativa. Achei bem bacana. É muito boa, gente. Pra quem assistiu Modern Love, eu acho que, e gostou, talvez goste bastante de Citas Barcelona. E é isso, é uma série que se passa em Barcelona, né? Então se passa na Espanha, é espanhol, então é gostoso de ouvir. Barcelona é aquela cidade que todo mundo transaria por causa do filme Vicky Cristina Barcelona. Que você transaria com Vicky, com Cristina e com Barcelona. Então. Aquele sim é Bipenic total. Então, assim, e aí é legal, porque também pra quem gosta, né, até do Vicky Cristina em Barcelona, tem vários cenários, né, também da cidade, e eu acho que ela trata dessa questão, né, desses relacionamentos, desses encontros, na verdade, e cara, não tem preconceito, assim, então tem umas quebras de estereótipos, sei lá, tem personagens que são idosos, por exemplo, que você vai achando que é uma coisa, e no decorrer, né, da noite do encontro esse episódio é muito bom. No decorrer da noite deles, você vai descobrindo que é uma outra coisa completamente diferente. Assim, gente, é muito legal, assim. Se você me desse 25 chances, eu não ia adivinhar pra onde é que ia. Esse é dos dois velhinhos. Eu tô vendo aqui, você falou 4 temporadas, né? Tá disponível só as 2 últimas mesmo. Mas teve um intervalo grande de produção das temporadas. Eu acho que talvez por isso que só tem as 2 últimas. Porque a primeira e a segunda tem 3 episódios cada uma. Foi feito em 2015 e 2016. A terceira e a quarta é 2023 e 2024. Teve um intervalo aí de 7 anos entre a segunda e a terceira temporada. Eu acho que foi um projeto que eles retomaram, né? Então, talvez a Amazon tenha resolvido produzir, enfim, não tem essa informação. Torço para que tenha uma terceira temporada aí disponibilizada pela Amazon, senão a gente vai ter que utilizar recursos como o streaming, né, para conseguir assistir a primeira e a segunda temporada. Mas assim, as 2 temporadas que estão na Amazon Prime são muito gostosinhas. E aquela série que você assiste, ela tem 40 minutinhos, você sai de lá, tipo, legal, sabe? Foi um bom tempo gasto. Então fica a recomendação, assim. Dá pra quebrar vários clichês. Esse episódio, Frango, eu acho que você deveria assistir, que eu acho que você vai gostar bastante. Lembrei muito de ti quando eu tava assistindo. As 2 coisas que eu vou assistir do próximo episódio da nossa indicação é o The Bear e vou assistir essa também. Faça isso. Eu adoro Modern Love, né? Então, faça isso. Quero deixar registrado aqui que o Frango vai pegar as 2 indicações da Domênica e não vai pegar nenhuma minha, tá? Só pra deixar claro, assim, viu? Não tá bom. Ouvintes, tirem as suas próprias conclusões, ouvintes. Tirem as suas conclusões. Os ciúmes do Baço bateu aqui na minha porta e eu não abri. Isso. Tudo bem, Baço. Quando a gente for visitar ele de novo, é você que vai ficar deitado na cama com ele assistindo anime de jogo de basquete. Eu não sei por que você tá chorando. Tenho fotos pra provar, tá? Eu não tenho uma foto contigo na cama daquele jeito. A gente ficou deitadinho lado a lado assistindo anime de vôlei, Baço. Agora é minha vez de te falar. Você levar isso aí pra terapia, mano. Não, eu tô super de boa. Você pode deitar na cama com quem você quiser, meu amor. Tá tudo certo. Agora, o Frango ficar deitado só com você na cama, isso é uma coisa que eu não aceito, entendeu? Aí eu preciso levar pra terapia mesmo. Enfim, gente, ó. Rede social, Frango, quer deixar algum recadinho rápido? Me segue lá no Instagram, _frango. Só isso. Muito bem. Baço continua sem redes sociais, né, Baço? Um menino puro. Uma pessoa feliz. É isso. Uma pessoa longe dos perigos da internet. É isso. Sim. Eu tô lá no Instagram em domenica.mendes e no Blue Sky em domenicamendes.com. Siga também o Perdidos na Estante em Perdidos na Estante Pod no Instagram. E vou pedir para você, ouvinte, compartilhar esse episódio, né? Deixa comentários pra gente. Dá um RT, faz um post, compartilha lá no Instagram. Enfim, esse podcast, ele precisa chegar para mais pessoas, porque se a gente não chegar para mais pessoas, vai ficar mais difícil de produzir. Então, por favor, compartilhem. Não esqueçam de seguir o Perdidos na sua plataforma de áudio ou agregador de podcast favorito. E até semana que vem. Tchau, meninos. Tchau. Tchau. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Sr. Baço e Frango. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A edição é do Ace Barros. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Então, meninos, bora pro momento do beijo? Nem, lá vai a gente de novo beijar. Mas você nem apresentou a gente.
mas todo mundo sabe. Oi, Basso, tudo bem? Tudo bem. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Oi, Domênica, tudo bem? Como é que você tá, frango? Tá tudo bem? A gente não tá fofocando aqui há meia hora nos bastidores, é pra fingir que a gente vai apresentar. Me respeita que é 45 minutos que a gente já tá falando já, entendeu? É isso aí, se você deixar isso pro final. É isso aí.